Caríssimos e caríssimas, bem-vindos e bem-vindas. O propósito desse nosso encontro é discutir a organização da pesquisa científica, de modo mais específico, discutir a estrutura do trabalho científico, tendo-se em mente que já se foi entendido o que é o trabalho científico em sua natureza. Nós vamos então discutir esse projeto de pesquisa se constituindo em um documento. Quando nós falamos da elaboração de um documento, que pode ser uma monografia, também pode ser um trabalho de conclusão de curso, pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho acadêmico de uma forma geral, nós sempre afirmamos que o documento apresentado, redigido, ele expressa a concretização de um projeto, o projeto de pesquisa. O que nós encontramos então no documento é o resultado, a transcrição física daquele projeto, daquele plano de pesquisa que foi depois desenvolvido ao longo do próprio trabalho de pesquisa, que pode incluir ou não experimentações, pesquisa de campo, surveys, assim por diante. Quando nós discutimos o modelo do projeto de trabalho científico, nós sempre podemos seguir algumas sugestões, algumas dicas. O que nós propomos aqui é o famoso modelo 5W2H. Também podemos pensar que esse é um modelo de um plano de ação. O modelo 5W2H, como é sabido, tem esse nome devido ao uso das iniciais das expressões em inglês what, why, where, who, when, how many, how much. Essas expressões em inglês traduzidas em português, significariam o que, para que, por que, como, onde, quando e quanto. Aplicados ao trabalho científico, nós vamos poder discutir ou correlacionar esse método 5W2H ao tipo de informação ou de estrutura que nós temos no trabalho e, consequentemente, nós podemos discutir a descrição desses tipos de aspectos do trabalho científico. Então, no projeto de pesquisa, nós vamos ter um assunto, um objetivo, uma justificativa. Depois, a formulação do problema, as hipóteses, a seção metodológica, o método. Dentro do método nós podemos colocar aí também o local, depois uma sequência de ações e o custo estimado de todo esse desenvolvimento do projeto de pesquisa. Na descrição, quer dizer, na estrutura formal do documento do projeto de pesquisa, nós vamos encontrar a tradução desses tipos de procedimentos de um planejamento ou projeto de pesquisa, transformados da seguinte maneira. O assunto irá corresponder ao título, o objetivo do projeto de pesquisa aos objetivos gerais, específicos ou operacionais. A justificativa, que é o porquê de estar se realizando essa pesquisa, quer dizer, qual a sua validade, é também a justificativa no próprio documento. A formulação do problema se constitui em formulação do problema mesmo. As hipóteses também correspondem às hipóteses. O método da pesquisa ele vai ser desmembrado na metodologia, onde se tenta discutir o como a pesquisa vai ser realizada, ou, posteriormente, como a pesquisa foi realizada. É importantíssima essa parte porque permite aos pares ou a terceiros poderem verificar a validade
dos resultados apresentados pela pesquisa. Nós sabemos que a ciência ela se caracteriza muito pela sua possibilidade, ou pelo que ela permite, de ter os seus resultados replicados, testados N vezes por diversas pessoas, sempre se chegando aos mesmos resultados, né? Aquilo que foi apresentado como resultado, pelo menos. Então a metodologia, ainda que assim não pareça, é algo extremamente importante. E a metodologia ela deve apresentar os métodos de abordagem. Qual a abordagem feita do objeto de pesquisa? O objeto é o centro do assunto, ou aquilo que se quer discutir. A abordagem pode nos fazer entender se a abordagem, se a forma de tratamento do objeto foi uma forma mais quantitativa ou uma forma muito mais analítica, no sentido de ter sido uma pesquisa qualitativa. A partir do método de abordagem, nós vamos ter os métodos de procedimento. Uma pesquisa qualitativa, por exemplo, podemos ter um método de pesquisa etnográfico, quer dizer, um procedimento específico para se aferir dados relevantes de um objeto que será abordado por uma perspectiva qualitativa. Esse método também pode ser um método experimental. E a partir daí nós vamos ter as técnicas. As técnicas significam aquelas indicações de ferramentas que serão utilizadas de forma a que o procedimento ele possa ser realizado adequadamente. Então, muitas vezes, quando nós podemos falar de uma pesquisa etnográfica, uma técnica, se nós queremos discutir consumo, por exemplo, a forma como o consumo é realizado, a tomada de decisão em compra, uma técnica pode ser a técnica da observação, a técnica do cliente oculto. Em casos de experimentação, também no sentido mercadológico, qual a reação das pessoas a uma determinada música, a técnica pode ser o grupo focal e assim por diante. Então, o método é algo bastante importante na descrição de um documento da pesquisa. Depois, o local onde a pesquisa será realizada está também ligado à metodologia, mas nós podemos colocá-la como uma delimitação a mais do processo de pesquisa. Quer dizer, onde serão encontrados os sujeitos preferenciais para que nós tenhamos as respostas, os dados necessários para a resolução do nosso problema de pesquisa. Depois, a sequência, o quando será realizada a pesquisa, é a indicação feita ou trazida pelo cronograma. E o custo, quanto será o custo, né? Quanto custará a pesquisa, qual será o orçamento, o valor da pesquisa, é justamente trazido pelo orçamento no documento do projeto de pesquisa. O que deve ficar claro ainda é justamente o aspecto da possibilidade desse plano, desse projeto, ele ser adequado. Não é algo estanque, como nós estamos vendo aqui, mas ele pode ser adequado ao desejo do próprio autor. Além disso, nós podemos entender, é fácil entender, que algumas das partes descritivas do documento do projeto de pesquisa, elas não constarão do relatório de pesquisa, o documento final, quer dizer, o trabalho final. Então, muitas vezes, alguns elementos que aparecem no projeto de pesquisa não aparecem no relatório final e vice-versa. Existem alguns elementos que podem constar no relatório final que não constam no projeto de pesquisa. Certo?
algumas questões norteadoras. Quer dizer, quando se começa a elaborar o trabalho, o projeto de pesquisa sobretudo, devem estar bem claros o tema de pesquisa e a proposta. Além do tema de pesquisa e da proposta estarem claros, é também sumamente importante ter uma pré-definição do método que será utilizado para validar a hipótese que está por trás da proposta e do tema de pesquisa. O tema de pesquisa ele está vinculado a algumas questões que são questões norteadoras. Então nós podemos começar com a seguinte pergunta: qual o tema da pesquisa? Quer dizer, o que nós queremos pesquisar? E esse tema se encontra em qual área? Isto porque a delimitação da área está vinculada à competência do pesquisador. Quer dizer, eu posso escolher qualquer tema, mas tenho de ter consciência de que não tenho competência em termos de formação, em termos de preparo técnico, até mesmo em termos de conhecimento aprofundado ou minimamente adequado para trabalhar na área da saúde, por exemplo, ou na área das ciências exatas, tecnológicas. Então, a delimitação do tema de pesquisa ela deve estar vinculada, ainda que não estritamente necessária, deve estar vinculada à formação própria que o pesquisador tem. Também, um aspecto mais de futuro é o que nós queremos para nós mesmos em um tempo razoável, dentro da trajetória acadêmica ou escolar. Quer dizer, como nós queremos ser conhecidos. Vamos trabalhar em vários assuntos, vários temas, ou nós vamos aprofundar um tema específico para nos tornarmos um especialista, sermos reconhecidos como um pesquisador especialista de um determinado assunto. Outro aspecto que surge é o aspecto das palavras-chave. São palavras, conceitos, na verdade, né, mas representados por palavras que sintetizam as ideias maiores do tema em discussão. Quer dizer, as palavras-chave vão direcionar a pesquisa e elas poderão ser encontradas, destacadas no âmbito do trabalho. Elas podem ainda, hoje em tempos de internet, podem ainda facilitar a localização do trabalho a partir dos mecanismos de busca na internet. E também facilitam em muito a indexação dos trabalhos, mesmo para as buscas em bancos de dados, de bibliotecas, assim por diante. Então as palavras-chave elas sintetizam o espírito, aqueles elementos centrais de uma pesquisa. Outro elemento importante que traz questões norteadoras bastante significativas é a proposta, o objetivo. Quer dizer, o que se propõe no trabalho. Qual é o objetivo maior? Quer dizer, alguns podem referir o objetivo macro como o escopo. Quer dizer, alcançadas as metas intermediárias, o que nós queremos de fato demonstrar. Então, um trabalho de pesquisa ele pode pegar temas que já são discutidos, mas a sua abordagem ser diferente. Pode, às vezes, pegar temas bastante discutidos para contestar os resultados que estão, por exemplo, admitidos ainda em uma determinada comunidade científica. Para isso, então, é importante a definição com bastante clareza dos métodos que serão utilizados para a validação dos experimentos, da coleta de dados e dos resultados que serão tratados, analisados e depois divulgados. Então, com relação ao método, é necessário especificar bastante as ferramentas ou técnicas que serão utilizadas para atingir os objetivos traçados e alcançar a validação científica.
É por isso que, ao se discutir o método do trabalho científico, nós também temos de discutir a teoria que está embasando o uso de um método específico. E isso é justamente o que traz a metodologia do trabalho científico. Na metodologia se discutem os métodos, as teorias, as técnicas. Então o método ele é extremamente significativo, como nós já falamos antes, porque eles vão permitir estabelecer, colocar os pilares que vão unir os dois lados de um abismo. Quer dizer, nós temos um problema de pesquisa. De um lado, nós temos um objetivo do outro lado. Para chegar a esse objetivo, nós traçamos uma hipótese, que, como sabemos, é aquela consideração, aquela resposta provisória prévia, não é? Aquele caminho suposto que vai ser validado ou refutado pela pesquisa, especificamente pela coleta de dados. A coleta de dados ela é essa ponte que vai se estruturar para que a hipótese se valide ou não. E os pilares que sustentam essa ponte são justamente a teoria e também os métodos que estão fundamentando, que estão solidamente constituídos para dar sustentação a esse caminho que vai conduzir de um problema ao seu resultado. Quer dizer, a superação do problema. A pesquisa, então, ela pode ser classificada apenas como uma revisão rápida quanto à natureza em uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Argumenta-se que a pesquisa básica ela é eminentemente teórica. Ela vai colocar os fundamentos para os desenvolvimentos posteriores de experimentos. Quer dizer, a pesquisa básica é como se fosse a construção de lentes que permitirão enxergar melhor as coisas quando utilizadas adequadamente. E a pesquisa aplicada é justamente a pesquisa que vai verificar a validade, a propriedade daquilo que a teoria em si supôs, ela hipotetizou. Então, não existe, ainda que muitos afirmem que sim, não é? Uma hierarquia em que é melhor a pesquisa básica ou é melhor a pesquisa aplicada. Elas caminham juntas e muitas vezes a pesquisa aplicada, ela, além de validar a pesquisa básica, ela pode aprimorar a pesquisa básica. Alguns vão afirmar que a pesquisa básica ela também tem esse trabalho de aprimorar outras pesquisas básicas, esclarecendo melhor conceitos, leis e assim por diante. A pesquisa aplicada, ela muitas vezes é vista como uma pesquisa profundamente vinculada ao desenvolvimento tecnológico, mas ambas caminham juntas. Quanto à forma de abordagem, como também já falamos há pouco, nós podemos ter uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa. De forma bastante simples, costuma-se afirmar que a pesquisa quantitativa é aquela cujos resultados podem ser demonstrados numericamente, expressos graficamente. A pesquisa quantitativa ela vai se preocupar com amostras, e amostras que têm uma representatividade mínima de sujeitos diante de um universo delimitado. A pesquisa quantitativa, portanto, ela tenta fazer uma replicação dos resultados de uma coleta de dados realizada com uma amostra, tenta fazer uma replicação, uma inferência desses resultados para um universo do qual a amostra é representativa e foi retirada. Já a pesquisa qualitativa, ela não tem uma preocupação com a quantidade de sujeitos que serão investigados. A preocupação maior da abordagem qualitativa é com a qualidade, a significância, a representatividade dos sujeitos que serão abordados diante do tema da pesquisa. Então, nós temos exemplos de pesquisadores que
desenvolveram estudos chamados histórias de vida, em que são trazidas experiências de 3, 4, 7 pessoas no máximo, às vezes de um sujeito coletivo, por exemplo, onde várias pesquisas ou várias entrevistas são feitas para se delinear um perfil genérico, por exemplo, do migrante. E aí são entrevistadas pessoas com o que nós chamamos de pesquisa em profundidade, uma entrevista com uma pessoa significativa que é bastante explorada quanto aos conteúdos, aos conhecimentos, quanto à própria experiência que ela tenha. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Uma pesquisa exploratória, como o próprio nome está dizendo, é aquela pesquisa que ela tem por característica principal sondar um terreno que ainda não foi adequadamente delimitado, não é conhecido e sobre o qual não existem ainda suficientes discussões ou abordagens ou pelo menos outras pesquisas ou estudos mais aprofundados. A pesquisa exploratória então é aquela que vai abrir trilhas, colocar hipóteses que poderão ser mais bem discutidas posteriormente. A pesquisa descritiva, por seu turno, ela tem como principal característica mostrar as relações existentes entre objetos, elementos de uma realidade. Vai mostrar quais os elementos que integram uma realidade. É como uma construção especular, quer dizer, vai espelhar a realidade, dizer o que as coisas são, como se encontra uma determinada situação, qual é o panorama em um determinado momento. Já a pesquisa explicativa, ela avança um pouco mais, ela vai buscar as relações de causalidade, as implicações existentes entre os vários elementos, não só internos ao objeto de pesquisa, mas talvez, sobretudo, os elementos externos ao objeto de pesquisa que possam influenciar esse mesmo objeto quanto à sua constituição ou à sua situação em um determinado momento. Quanto aos procedimentos técnicos, quer dizer, as formas como serão coletados os dados, nós temos basicamente os seguintes procedimentos. Primeiro, o mais elementar, a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica não pode ser confundida com pesquisa documental, embora incorpore a pesquisa documental. O que vem a ser a pesquisa bibliográfica? A grosso modo, pode-se dizer que pesquisa bibliográfica é toda a pesquisa realizada com produções que tenham autores, sejam eles conhecidos ou não. Então, a pesquisa bibliográfica é uma pesquisa que pode ser feita a partir de vídeos, filmes, de músicas, partituras, imagens, sejam elas imagens em movimento, como filmes, como imagens estáticas, como fotografias, reproduções, gravuras, jornais, assim por diante. E lógico, entra também aí um pouco das pesquisas ligadas aos documentos escritos. E aí pode-se falar já da pesquisa documental. A pesquisa documental, então, é aquela pesquisa feita sobre documentos manuscritos ou documentos impressos, sejam eles jornais, revistas, livros, artigos, assim por diante. A pesquisa experimental é aquela pesquisa em que existe, conforme o próprio termo está dizendo, a manipulação de objetos, de seres, em que se procura sempre a verificação de resultados de uma intervenção específica sobre esse determinado ser, organismo
o aspecto da realidade. Então, a pesquisa experimental ela vai verificar os resultados, as consequências de uma intervenção sobre um determinado objeto, determinado ser, um determinado organismo. E isso implica em um acompanhamento das reações desse mesmo ser. Então, é um estudo de intervenção e uma análise de causalidade. Em geral, se discute muito os aspectos éticos de uma pesquisa experimental realizada com seres humanos. Há uma questão ética muito forte aí, e isto é bastante importante porque nós sabemos que, ainda que muitos avanços, sobretudo na área da saúde, na área médica, decorram de experimentos que devem necessariamente ocorrer com organismos vivos, não pode haver aí um uso indiscriminado de organismos vivos, sobretudo de organismos humanos, o que infelizmente pode alimentar um submundo que, se não adequadamente controlado, esse submundo pode estar bastante vinculado até mesmo a violências, criminalidades, assim por diante. Então, a pesquisa experimental é um campo bastante delicado quando se fala de pesquisas realizadas no âmbito da saúde, no âmbito de uma pesquisa com organismos ou com seres humanos. Temos ainda o levantamento, estudo de caso, ex post facto, pesquisa-ação, pesquisa participante. O levantamento, alguns chamam de survey, é quando se faz uma abordagem junto a um segmento de uma população ou universo. É geralmente uma pesquisa feita com uma amostra em que vai se coletar dessa amostra dados que permitam a organização de informações referentes ao universo. Esse levantamento muitas vezes é visto como a pesquisa em si. Então, as pessoas, quando veem pesquisas de opinião, pesquisas sobre intenção de compra, até mesmo pesquisas de cunho eleitoral, as pessoas entendem que isso é pesquisa, desconsiderando todo o processo de pesquisa em si, do qual o levantamento, a survey, essa coleta de dados, é uma das etapas apenas. O estudo de caso é uma pesquisa que tem sido realizada bastante no âmbito organizacional e consiste em explorar ao máximo uma determinada situação. Em geral, com um chamado teste AB, um antes e um depois de uma intervenção, ou então analisando-se a história de uma determinada organização ao longo de um período de tempo, para se verificar sobre essa organização efeitos de mudanças internas ou externas, ou então resultados de procedimentos de intervenções gerenciais específicas. Então, o estudo de caso pode ser realizado também em pequenas organizações, pequenos negócios. É uma forma de pesquisa bastante interessante, mas que precisa ser bastante bem compreendida quanto à sua limitação. Porque o estudo de caso, como se está referindo, ele reporta-se a uma experiência significativa de uma determinada organização, por exemplo, de tal modo que essa experiência bastante significativa, mas limitada, nem sempre possa ser extrapolada ou aplicada a outras organizações mesmo similares. Ex post facto são levantamentos, pesquisas realizadas após um determinado acontecimento, que pode ser provocado ou não. Então, pode-se realizar uma pesquisa, por exemplo, sobre segurança pública, e essa pesquisa ser realizada após um evento bastante violento, uma chacina, um massacre. E aí
pode fazer um levantamento para aferir se mantém opiniões antes existentes sobre, por exemplo, a funcionalidade da justiça ou de algumas medidas preventivas, assim por diante. Então ela vai ocorrer, essa pesquisa, com esse procedimento, após um fato ter ocorrido. Pesquisa-ação e pesquisa participante, elas são bastante similares, ainda que não se confundam. A pesquisa-ação é uma pesquisa na qual o agente de pesquisa, o pesquisador, ele vai propor formas de intervenção em uma determinada comunidade, por exemplo. Uma pesquisa de caráter social em um determinado grupo, o pesquisador está ali no meio e ele, agindo muitas vezes como um especialista na área, vai propor intervenções no sentido de alcançar um objetivo previamente determinado junto com aquela comunidade. Já a pesquisa participante é aquela na qual o pesquisador faz-se passar por um dos integrantes do grupo que ele mesmo está pesquisando. Então é uma pesquisa bastante complexa, no sentido de que o pesquisador ele deve conhecer com bastante profundidade o grupo que vai ser estudado e tentar, no máximo possível, se tornar em um deles durante um determinado tempo. É conhecida a dissertação de mestrado de um estudante da USP que se fez passar por gari. Quer dizer, para discutir o conceito de invisibilidade social, esse estudante da USP, ele, durante cerca de um ano, fez-se passar por um gari, convivendo com eles, comendo com eles, né, trabalhando com eles, vestindo-se como eles. E é interessante observar que ele comprovou que a invisibilidade social justamente porque colegas seus, às vezes colegas de sala, professores, não o reconheciam quando ele estava vestido como gari. Então, isso é uma pesquisa participante, quando o investigador assume ele mesmo as características do objeto de pesquisa. Então, esses são alguns dos procedimentos técnicos mais comuns. Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, como nós falamos na parte da metodologia, é também bastante importante o embasamento teórico. O que nós temos de perceber é que todo trabalho científico ele está buscando avançar conhecimentos, proposições sobre um determinado aspecto da realidade. Raríssimas vezes essa discussão, essa proposição, ela é 100% inédita. Ela estará sempre se baseando em elementos teóricos que outros já produziram. Então, quando nós falamos de embasamento teórico, estamos discutindo justamente isso. Primeiro que a pessoa, ao discutir um tema, ela vai buscar uma teoria de base. Quer dizer, a pessoa vai discutir um assunto a partir de um modelo interpretativo que ela já possui. Então eu posso discutir, no caso, a questão ecológica a partir de uma visão específica de alguns ambientalistas. Ou eu posso discutir a mesma questão ecológica a partir de uma visão desenvolvimentista. Eu posso discutir, por exemplo, a questão da educação a partir de uma visão, vamos dizer, burocrática, não é? Falar um pouco da educação como um elemento de formação das pessoas, no sentido de gerar um grupo de pessoas produtivo. Então, a visão mais burocrática vai dizer a educação ela serve para formar pessoas produtivas. Nós podemos discutir a mesma educação a partir de uma visão de inclusão ou promoção social. Quer dizer que a educação não serve para gerar pessoas produtivas ou gerar
consumidores, mas ela serve para formar a pessoa a partir das relações que a pessoa estabelece em um ambiente educativo. Então, a teoria de base, ela vai nos fazer enxergar o problema a partir de uma perspectiva específica. Isso é interessante, foi por isso que nós afirmamos antes que podemos ter o mesmo problema de pesquisa, mas a nossa forma de tratamento do problema de pesquisa ser diferente e talvez chegar a resultados, interpretações diferentes, justamente porque a teoria de base, os óculos que nós utilizamos, eles sejam diferentes. Após termos consciência de qual é a teoria de base, qual é o autor ou os autores ao qual nós vamos aderir para fazer a leitura ou a interpretação do nosso problema, nós devemos proceder a uma revisão bibliográfica, quer dizer, ler o que já foi escrito a respeito do tema que estamos trabalhando, verificar as conclusões a que outros autores chegaram e tentar, de uma certa maneira, verificar no que eles encontraram lacunas que talvez careçam ainda de explicações, coisas que não ficaram bem claras, proposições que não são consistentes, considerações que deixam a desejar quanto à própria demonstração de sua pertinência e assim por diante. Então, a revisão bibliográfica, ela é algo bastante importante para que nós não cometamos o erro de reinventar a roda. Às vezes perde-se muito tempo desenvolvendo um trabalho e de repente, ao se fazer um levantamento rápido na internet, a gente encontra lá vários livros, vários trabalhos que já discutiram com sobras e às vezes com mais qualidade e competência o tema que nós estamos discutindo e, portanto, com o qual nós perdemos bastante tempo. Tendo definida a nossa teoria de base, realizada a revisão bibliográfica, temos de definir os termos. Isso é bastante importante e não significa apenas aquela definição ou escolha das palavras-chave. Passa por isso, mas não é só isso. Afinal, quando nós discutimos alguns temas, devemos ter presente que talvez a nossa teoria de base nos permita tratar esse tema com termos que são próprios ou adequados ou consistentes dentro da nossa teoria de base, mas que podem não ter a mesma interpretação em outras. Então é necessário que, ao começarmos um trabalho, ao elaborarmos o nosso projeto de pesquisa, é necessário que nós nos proponhamos a definir os termos. Quer dizer, explicitar com os termos quais os conceitos, né, que nós queremos utilizar e o que eles representam a respeito das coisas, dos fenômenos. Então, muitas vezes a pessoa pode ter um conceito do que é sociedade, mas essa sociedade ela tem uma explicação a partir de uma visão, por exemplo, positivista da sociologia. A concepção de sociedade pode ser outra a partir de uma concepção marxista de sociedade. Então, essas definições de termos são passos também bastante importantes na constituição do nosso projeto de pesquisa. Muito bem, uma vez que já discutimos toda essa parte primeira do projeto de pesquisa, importa agora discutir como que se apresenta um trabalho acadêmico. Então, feita a pesquisa, realizada a pesquisa de campo, feita a totalização de dados, a tabulação de dados, a análise de dados, nós temos duas formas, pelo menos, de representar esse trabalho. A representação geométrica e a representação escrita de dados. Representação geométrica é aquela representação feita a partir de gráficos, histogramas,
E a representação escrita é justamente o relatório de pesquisa, que pode ser entendido também como um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação ou tese, ou até mesmo um artigo ou paper. Então, existem alguns elementos que são essenciais a esse trabalho. Então, vamos falar da estrutura do trabalho acadêmico, ou do trabalho científico. O trabalho tem uma parte interna e uma parte externa. A parte externa, ela tem elementos que são obrigatórios e elementos que não são obrigatórios. Da mesma forma, a parte interna tem elementos obrigatórios e outros que são opcionais. Em relação à parte externa, o que é obrigatório é a capa, quer dizer, a apresentação do trabalho em si mesmo. Já não é obrigatória a lombada, é algo especial. Isso porque pode-se pensar da seguinte maneira: um trabalho ele pode ser entregue para arquivo, não é? Para ficar em uma biblioteca, e pode ser um trabalho em capa dura. Esse trabalho em capa dura ele vai requerer, claro, até por uma questão estética, a confecção da lombada. Mas podemos ter um trabalho também depositado em uma biblioteca que ele é espiralado, quer dizer, ele não é com capa dura. A gente às vezes encontra isso aí mesmo em programas de pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado. Nesse caso, não há como se colocar uma lombada em um trabalho espiralado. Então é uma questão lógica, não é? Então a capa em si ela é obrigatória, sendo capa dura ou não. Já a lombada ela é opcional. Em relação à parte interna, nós podemos falar em 3 elementos: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Ainda que muitas vezes são chamados de elementos textuais porque contêm textos. Esses elementos, eles têm, como nós falamos, uma capa, que é obrigatória, a folha de rosto, também um elemento obrigatório, uma folha de aprovação, obrigatório também, depois uma dedicatória e um agradecimento, que são opcionais. O resumo, tanto em língua vernácula quanto em língua estrangeira, que são esses resumos obrigatórios. Depois, as listas de ilustração, tabela e símbolo, essas listas são opcionais. Por fim, o sumário, que é um elemento obrigatório. Então, esses elementos devem aparecer no trabalho, na estrutura, como parte interna. Certo que alguns elementos não são obrigatórios, como o agradecimento, ele não é obrigatório, mas existe quase que uma obrigatoriedade moral em agradecer pessoas, instituições que foram importantes, significativas, que apoiaram o desenvolvimento do trabalho. Por exemplo, se alguém conseguiu financiamento de alguma agência de fomento, de alguma organização, é imprescindível, aliás, até faz parte, às vezes, do contrato, citar a agência financeira. E isso, então, vai aparecer nos agradecimentos. Ainda na parte interna, temos os elementos textuais propriamente ditos. São eles a introdução, desenvolvimento e conclusão. Quer dizer, tiradas as partes pré-textuais, no sentido de que estão antes do corpo do trabalho, vem o trabalho em si, com a introdução, onde é feita uma breve apresentação do trabalho. Muitas vezes se coloca ali a indicação da metodologia, os objetivos, quer dizer, o que se quer alcançar com o trabalho, sua justificativa. Também pode-se colocar uma referência sucinta à estrutura do trabalho. Aí vem o desenvolvimento,
onde está toda a base teórica do trabalho, também a parte dedicada à pesquisa em si mesmo, seja com coleta de dados, seja com confronto de revisão bibliográfica, assim por diante, e depois algumas análises pertinentes aos resultados que foram encontrados. Por fim, a conclusão. A conclusão, que muitas vezes é redigida não como intitulada não como conclusão, mas como considerações finais, por alguns fatores aí, dentre os quais a argumentação de que nunca uma área do saber é totalmente conclusiva. Sempre podem existir novas investigações que podem rever resultados que foram alcançados em uma pesquisa anterior. Mas são esses os três elementos textuais, quer dizer, o próprio trabalho em si, o corpo do trabalho em si: introdução, desenvolvimento e conclusão, com suas subdivisões dentro de cada um deles. A introdução, então, como nós falamos, ela deve fornecer uma visão global da pesquisa realizada. Inclui a delimitação do assunto, as razões, pelas quais se escolheu o tema, a metodologia, quer dizer, a indicação dos procedimentos adotados, a fundamentação teórica e os objetivos. Ela deve transmitir a informação necessária para que se entenda o assunto, sem que se precise recorrer a outras fontes. Quer dizer, vai até mesmo aí trazer os conceitos, as palavras ou os termos especificados, desenvolver um pouco as palavras-chave, de forma que a pessoa entenda o que se vai discutir posteriormente. Para dar forma, às vezes, a esse capítulo, quer dizer, a própria introdução, busca-se a resposta para algumas questões. Por exemplo, do que vai tratar o trabalho? Por que é importante tratar esse assunto? Quer dizer, uma justificativa. Como o assunto foi tratado? Quer dizer, uma indicação da metodologia, da forma de abordagem do tema. O que se aconselha é que, ainda que apareça desde o projeto de pesquisa, essa introdução, ela deve ser redigida por último, porque ela pode inclusive dar algumas indicações do próprio processo de coleta de dados. Então, o que se sugere é que a introdução, ainda que venha primeiro no trabalho, na apresentação formal, ela possa ou deva ser redigida por último. O desenvolvimento, como nós também já falamos, é a parte mais importante e extensa do texto. Quando nós falamos extensa, nós não estamos querendo aqui dizer que todo e qualquer trabalho tenha um número mínimo de páginas. É interessante observar que sempre existe essa preocupação. Quantas páginas deve ter o meu trabalho? Não existe uma quantidade mínima nem máxima. Muitas vezes, o que delimita a quantidade de páginas é a área em que o trabalho é realizado, a pesquisa é realizada. Nós vemos na parte tecnológica, das ciências exatas, por exemplo, o trabalho muitas vezes ele é bastante enxuto, porque ele se refere a um método. A discussão, a tentativa de demonstração de que um método ele é válido. Ou se discutem aspectos ainda de um procedimento, de um software, é uma demonstração da eficácia de alguma técnica. Então, são às vezes trabalhos bastante enxutos, ao passo que em ciências sociais, humanas e sociais, nós encontramos às vezes trabalhos bastante extensos, alguns com 2 volumes, porque é uma questão de discussão teórica, aprofundamento de conceitos, análise, correlação de dados, assim por diante. Então, a questão da extensão do texto não se coloca como um fator inibidor da criatividade ou da atividade do pesquisador.
Então, como nós falamos, a estrutura dessa parte, devido à diversidade dessa natureza de estudos, baseia-se no bom senso do autor. E basear-se no bom senso quer dizer que o autor deve elaborar um trabalho que seja compreensível não só para si, mas para aqueles que vão ler esse trabalho posteriormente. Daí que essa estrutura do desenvolvimento pode ser dividida ou subdividida em tantos capítulos quantos forem necessários para o detalhamento do estudo realizado. O que se deve ter como preocupação é a coerência, uma ordem lógica, de maneira a facilitar o acompanhamento e o entendimento das ideias. Conclusão também, como nós falamos, ela vai evidenciar com clareza e objetividade as deduções tiradas dos resultados da pesquisa ou levantadas ao longo da discussão do assunto. Deve dar um fechamento ao trabalho, reafirmando de maneira sintética a ideia principal e os pormenores mais importantes. Quer dizer, deve-se aí retomar o que está na introdução. Quer dizer, falar se a hipótese ela foi validada ou não, se ela foi ratificada ou deve ser retificada, mostrar se os objetivos foram alcançados ou não e qual é a nova compreensão, a nova percepção sobre o tema proposto. É importante observarmos que aí não devem aparecer elementos novos, no sentido de colocar autores, referências, citações, né, que não apareceram antes, porque aí é uma retomada, né, uma releitura de todo o trabalho para dizer, olha, foi a isso aqui que nós chegamos. Em relação ao problema discutido sob essa perspectiva, é esta a resposta que nós temos para apresentar agora. Então não deve agora começar a surgir, né, uma ou outra apreciação diferente daquilo que está ao longo do corpo do trabalho. Ainda na parte interna, temos os elementos pós-textuais. Desses elementos pós-textuais, quer dizer, o que vem após o corpo do trabalho, a única parte obrigatória são as referências, quer dizer, a indicação de toda a bibliografia que foi consultada para embasar o desenvolvimento do trabalho. Essa parte é obrigatória. E todo autor, toda obra que é citada no corpo do trabalho deve ser referida, daí o nome, né? Deve ser referida ao fim do trabalho. E vice-versa. Toda obra que aparece nas referências, elas devem aparecer, constar no corpo do trabalho. Então, não é possível nós encontrarmos autores citados no corpo do trabalho que não estejam na referência. Nós também não vamos achar interessante, não vamos entender porque constam alguns autores nas referências se eles não são citados no texto. Ainda que exista uma possibilidade de se colocar lá, ainda como opcional, na parte pós-textual, a chamada bibliografia complementar. Alguns colocam assim, quer dizer, são autores que foram lidos e que, mesmo não tendo sido citados no corpo do trabalho, eles servem para ampliar a compreensão daqueles que assim o desejarem em relação ao próprio tema. Certo? Mas nas referências deve haver essa combinação, essa vinculação, um link. Não é? O que aparece no corpo do trabalho deve estar presente nas referências. O que está nas referências deve constar do corpo do trabalho. São opcionais o glossário, quer dizer, uma espécie de dicionário particular do trabalho, indicando os termos que ali aparecem. Também o apêndice e o anexo. A distinção, como nós sabemos, entre os dois é que o apêndice são aqueles documentos, aqueles acréscimos, né, textos ou elementos quaisquer explicativos de autoria de quem está escrevendo o próprio trabalho. Quer dizer,
são elementos da lavra, vamos dizer assim, do autor do trabalho acadêmico, da pesquisa, do TCC. Já os anexos, eles são também elementos que elucidam, apoiam, embasam, né, ilustram conteúdos da pesquisa, do trabalho, mas que são de autoria de terceiros. Então eu escrevo lá um trabalho e quero colocar um mapa cartográfico. Esse mapa eu vou pegar no INPE, vou pegar no DENIT, né? Vou pegar esse mapa em algum lugar por aí. Vejam, já falei o nome, né, do DENIT, sei lá, né, pego alguns gráficos lá, histogramas do IBGE para falar da questão populacional. Eu coloco como anexo, porque o autor é justamente a Fundação Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística, não sou eu. Agora, se eu elaboro um infográfico para discutir o processo de desenvolvimento das formas de desmatamento na Amazônia, né? Na região amazônica, eu então sou o autor desse infográfico, eu posso colocá-lo no meu trabalho como um apêndice. Então esses são os elementos pós-textuais. Temos aqui então uma representação visual da estrutura de um trabalho científico em conformidade com o manual de TCC 2013-2014 do Centro Universitário de Linz. Na verdade, essa representação ela está em consonância com o que outras instituições ou mesmo organismos que tentam regulamentar a apresentação de trabalhos científicos têm proposto. Nós vemos então que existem ao longo do trabalho os elementos pré-textuais, textuais e os elementos pós-textuais. Estão em branco os elementos obrigatórios e estão acinzentados os elementos opcionais. Então, nos elementos pré-textuais, nós temos aqui como obrigatório ou obrigatórios os elementos capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira e sumário. São opcionais, dentre os elementos pré-textuais, dedicatória, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, de abreviaturas e siglas, símbolos. Já em relação aos elementos textuais, claro, todos são obrigatórios, temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. E em relação aos elementos pós-textuais, são opcionais os anexos, apêndices e o glossário. E obrigatório, bastante obrigatório, as referências bibliográficas. Esta, então, é a estrutura do trabalho científico. Quer dizer, o projeto de pesquisa ele é formalizado dessa maneira aqui. Certo? Em relação à apresentação da pesquisa, algo interessante é o resumo. O resumo, ele é claro, um texto. Então, quando nós vamos colocar o resumo em uma apresentação da pesquisa, é um texto que tem por objetivo trazer informações, né, para o leitor, as informações principais, tentando estimular o interessado a ler de fato o trabalho. Então é um tipo de redação informativo referencial que vai se ocupar, né, de reduzir um texto às suas ideias principais. Mas não são tópicos, por isso que nós falamos que é uma redação, é um texto, e deve ter coerência, ainda que seja conciso, né? Mas ele deve ter uma coerência, uma consistência interna. Essa apresentação concisa quer dizer, vai trazer as ideias principais do trabalho.
Essa apresentação ela é sintética e traz as ideias, ressaltando a progressão e articulação delas. Como nós falamos, a coerência, a consistência interna. Esse é o resumo. O resumo em língua vernácula, de acordo com o Manual do TCC 2013, traz essa apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornece a visão rápida e clara dos conteúdos e das conclusões do trabalho. Vejam, como nós falamos, é um item relevante, quer dizer, significativo, porque ele pode prender o interesse do leitor, levando-o a prosseguir a leitura. E nós falamos aqui, trazer conclusões do trabalho. Na verdade, trazer indicações de quais seriam as conclusões, os resultados, encontrados. Porque também, se o resumo já traz as conclusões do trabalho, a pessoa não vai se dar a perda de tempo de ler o trabalho. A não ser que seja um resumo que é apresentado em algum congresso, algum simpósio, vai ser publicado em alguma revista. Né? Então nós temos aí os resumos e os resumos expandidos. Aí é uma situação diversa. Para o resumo para publicação em uma revista, ele deve trazer sim os resultados a que se chegou, porque é um trabalho, é um texto que deve ser enviado para a publicação o mais próximo possível da totalidade, indicando às pessoas os objetivos, o problema, os objetivos, a hipótese, se for o caso, a metodologia de trabalho e os resultados alcançados. Mas nos trabalhos acadêmicos, em geral, os resultados, as conclusões não são colocadas em sua totalidade. Devem trazer o indicativo, mas não já trazer a conclusão em totum, né? O resumo deve conter, como nós falamos, uma sequência coerente de frases e não uma simples enumeração de tópicos. Tá certo? E também é necessária a coerência em relação à voz verbal. Quer dizer, em geral, deve-se dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa. Né? Então, fala-se, né? Mostra-se e assim por diante. Ou então, mostrou-se, dessas formas assim, evitando a primeira pessoa, que quando é usada a primeira pessoa, geralmente é utilizada a primeira pessoa do plural. Entendemos, né, verificamos, buscamos, etc, etc. Porque o uso da primeira pessoa pode parecer, em alguns casos, um uso arrogante. Descobri, eu analisei, eu considero. Então, é uma questão muito mais técnica do que uma questão de determinação. Mas a preferência, então, a terceira pessoa. E deve ser um texto contínuo, contendo no máximo 500 palavras e, abaixo do resumo, as palavras-chave referentes ao conteúdo. Já o resumo em língua estrangeira, ele é um elemento obrigatório e traz as mesmas características do resumo da língua vernácula, quer dizer, é uma versão, não é, que se faz do resumo em língua vernácula, no caso língua portuguesa, para a língua estrangeira. Ele é redigido em folha separada, como nós já vimos na estrutura do trabalho, e tem os termos indicativos do conteúdo também na própria língua em que se redige esse resumo. Então, se é um resumo em espanhol, não há por que escrever abstract. Né? Esse termo é utilizado para o resumo em inglês. E assim por diante. Depois, também as palavras-chave na mesma língua do resumo. É interessante colocar isso porque as pessoas que, porventura, estão vão participar de um processo de pós-graduação, sobretudo em estrito senso, nível de mestrado ou doutorado, é obrigatória a inclusão desse resumo, e a pessoa sabe que nas universidades hoje, para o mestrado exige-se domínio de uma língua estrangeira. E para o doutorado,
o domínio de 2 línguas estrangeiras. Então ela tem que saber que uma hora ou outra vai ter que usar um desses aí, não é? Um resumo em inglês, o resumo em espanhol, o resumo em francês, ou alemão, ou italiano, que são as línguas mais utilizadas hoje nas universidades em que são oferecidos os programas de pós-graduação em estrito senso. Ainda que o espanhol esteja, em algumas, quase todas já foi eliminado, estão agora tentando eliminar também o italiano, né? Deixando as línguas menos parecidas, né, com o português, para evitar o portunhol por aí. Bom, as características do resumo, então, como nós falamos, a unidade, coerência, coesão. Quer dizer, interligação entre as partes, essas partes ou as ideias interligadas devem ser coerentes, não se contradizerem, e os elementos da frase devem estabelecer os nexos entre as partes do texto. Quer dizer, o fim de uma frase indica, né, tem uma vinculação com o início, o conteúdo todo e propicia a conexão com a frase que se segue, e assim por diante. Como nós afirmamos, o resumo deve considerar o contexto, transmitindo uma informação de forma clara e eficaz. E o que se propõe é alcançar o entendimento e a compreensão do leitor. O resumo também se relaciona com outros textos, quer dizer, como se fosse um hipertexto. Existe um texto que dá origem ao resumo. Esse texto será apresentado como uma paráfrase, propondo uma problematização. Tá certo? Quer dizer, o resumo não está lá solto. Ele está lá justamente tentando ser um como que espírito do que vem a seguir. Ele está lá refletindo, né, a essência de todo o trabalho. E vai colocar para as pessoas uma visão desse problema que será tratado. Então ele tem essa vinculação, aí ele está como que uma essência, né? Aquilo que vai saindo do trabalho e fica aquela parte mais superior, assim, uma espécie de névoazinha que vai trazer o espírito do trabalho para a apreciação inicial dos leitores. Então, o resumo deve responder a 2 perguntas. O que o autor pretende demonstrar, de que trata o texto? O resumo deve conter o assunto, o objetivo, a articulação das ideias e as conclusões, com aquelas limitações que nós já afirmamos. Deve informar ainda a natureza da pesquisa realizada, exploratória, né, pesquisa de cunho etnográfico, os resultados parciais ou finais e as conclusões ou novos direcionamentos, quer dizer, as proposições. Redação do resumo. Ele deve ser em linguagem objetiva, evitar repetição de frases inteiras do texto original, porque muitos fazem isso. Vou fazer o resumo. Vai lá, pega trechos do próprio trabalho, né, copia e cola. Isso aí, na verdade, não é resumo, é um autoplágio, se é que existe. Respeitar a ordem em que as ideias são apresentadas. Quer dizer, tentar fazer de fato um espelho em microescala do trabalho. Seguir a mesma sequência lógica. Formalmente, deve ter de 8 a 15 linhas, até 500 palavras, um só parágrafo, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural ou primeira pessoa do singular, como nós falamos, né? Dando preferência à terceira pessoa do singular. Frases pouco extensas, terminologia específica, você vai usar a terminologia da própria área na qual se está desenvolvendo o trabalho, uma ordem direta nas frases, uma linguagem denotativa, quer dizer, não ser uma linguagem figurativa, né, mas uma linguagem que realmente expresse aquilo que está querendo dizer, né, não uma linguagem conotativa, né, mais figurativa, assim por diante. Temos aqui então um pequeno exemplo de um resumo. O resumo do trabalho, cujo título é Análise da quantidade mínima de cal necessária ao desenvolvimento de reações pozolânicas em misturas solo-cinza-cal. Na sequência, o nome dos autores: Fábio Ferreira, João Antônio Carraro, Nilo César Consoli, do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O resumo então diz: esse trabalho tem como objetivo geral estudar a viabilidade do uso de resíduos industriais geradores de problemas ambientais na estabilização química de solos. Os materiais utilizados nessa pesquisa serão solo residual de arenito Botucatu, a cinza volante resultante da queima de carvão na termoelétrica Presidente Médici, em Candiota, Rio Grande do Sul, e o rejeito de hidróxido de cálcio, cal residual, proveniente da empresa White Martins Gases Industriais, Sociedade Anônima de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Neste estudo será determinado o Lime Fixation Point, método baseado no ensaio de limite de plasticidade, que visa a determinação de um teor mínimo de cal que assegure o desenvolvimento de reações pozolânicas em uma mistura. Essa determinação será feita para o solo natural e para uma mistura solo-cinza. Desta forma, pretende-se analisar a influência exercida pela adição de cinza volante na quantidade mínima de cal demandada. O valor obtido através deste método será verificado experimentalmente mediante a comparação com resultados de ensaio de resistência à compressão simples realizados com os mesmos materiais. Ponto. O que nós observamos é que este é um resumo de um projeto de pesquisa. Está se falando o que vai ser feito. Mas nós encontramos aqui o tema, os objetivos, a hipótese de trabalho, depois os materiais e métodos, quer dizer, a metodologia, e depois nós vamos verificar também aqui até o próprio tipo de abordagem de problema, o próprio tipo de pesquisa. Então vejam, um resumo em que, apesar da limitação textual, traz todos os elementos, né? Inclusive a questão dos locais, como nós havíamos afirmado antes. Para as apresentações públicas, quer dizer, uma vez que foi elaborado o trabalho, nas apresentações públicas, nós, em geral, ultimamente, temos utilizado materiais como slides, sobretudo. Transparências não mais, mas em alguns lugares ainda encontramos transparências, o retroprojetor. E alguns também usam cartazes ou folders. A estrutura, a forma física pode variar, mas, em geral, nós temos elementos que são genéricos, comuns a todos eles. Então, recomenda-se ser generalista, não estatístico, dependência da área. Quer dizer, usar gráficos, esquemas, figuras, preferencialmente aos textos, porque são mais autoexplicativos, se for possível. Porque também existem certos gráficos que às vezes as pessoas não conseguem entender. Esquemas ou figuras que às vezes não dizem nada. Então deve haver uma coerência. Tentar manter a uniformidade do material. Em termos de tipos, de cores, não usar cada slide, por exemplo, de uma cor, umas letras de um tipo em uma parte, outro tipo em outra, a não ser que isso faça parte de uma estratégia de chamar a atenção. Não colocar muitos dados em uma mesma transparência ou slide, não usar texto normal, no sentido de colocar letra minúscula que ninguém consiga ler. E também não colocar muitos dados, tem que ser tópicos que serão explicados no momento. Explorar a possibilidade de cores, quer dizer, aconselhável fundo claro e letras escuras. Cores nesse sentido, não colocar cada slide de uma cor, mas usar as cores de forma que elas deem uma dinâmica própria para a apresentação que está sendo feita. Observar a regra do 7, quer dizer, utilizar no máximo 7 palavras por linha e 7 linhas por slide. Evitar embaralhar texto ou textos e imagens. Ser breve, dar espaço entre as linhas para maior legibilidade, equilíbrio entre textos e imagens, consistência, checar a ortografia e dar vida ao material. Guy Kawasaki, que é considerado uma das pessoas que dominam com bastante propriedade as apresentações, ele fala da técnica 10-20-30. Quer dizer, no máximo cerca de 10 slides, tipo 20 a letra, e 30 minutos para a apresentação. Então, essa é uma técnica, mas existem outros, Quem tiver interesse pode consultar o site da SOAP,
SOAP seria o State of Art of Presentation, mas a SOAP do Brasil é um site onde tem bastante recursos para apresentação. Na verdade, é um site dedicado apenas a apresentações. As pessoas podem aí encontrar, nós vamos falar mais adiante sobre isso, mas as pessoas podem nesse site encontrar recursos que darão uma nova vida às suas apresentações. Com relação à apresentação em si mesma, verificar antecipadamente a ordem dos slides ou transparências, o estado do retroprojetor e do microfone, para não chegar na hora não é falhar. E, sobretudo, saber que esses recursos são recursos, quer dizer, a pessoa tem de saber o que vai falar. Ele prepara slides, ele leva um DVD, né, leva uma pendrive, leva um cartão de memória, chega na hora, acaba a energia. A pessoa ela tem de saber o que vai falar e apresentar por si própria. Se tiver um quadro, ela talvez até possa escrever alguma coisa ali, mas tem de saber que os recursos, eles sendo recursos, não podem se transformar no centro, no objeto central, né, da apresentação. A apresentação vai além. O recurso é uma forma de apoio à apresentação do conteúdo, do trabalho, da pesquisa. Outro aspecto, ser polido. Quer dizer, evitar palavras que possam, de uma forma ou outra, ofender o público. Às vezes, uma palavra colocada de forma errada, no momento errado, ela pode causar um constrangimento, criar uma barreira. E a gente sabe que para que as apresentações ocorram bem, é necessária a empatia entre apresentador e público. Não complicar, não ficar atento aos detalhes. Então, na apresentação é falar das ideias gerais. Concentrar-se, portanto, no que fala e não nos detalhes. É aquilo que nós falamos sempre. O conteúdo está sempre em primeiro lugar. Falar devagar, cuidando dos vícios de linguagem. O que é uma coisa bastante complicada, sobretudo para quem não tem treino adequado para apresentações. Então é um aspecto lamentável que muitos dos estudantes, sobretudo em graduação, poucas vezes se submetam a seminários, a apresentações, o que os limita quanto a essa dinâmica tão presente na vida dos profissionais também hoje em dia. Então a pessoa que às vezes não tem o costume de fazer apresentações, quando ela é chamada a apresentar, ela vai falar às vezes rapidamente, porque está nervosa. Porque está nervosa pode ficar segurando uma folha, um papel, um cartão com o conteúdo e ficar visível para os demais que ela está nervosa, porque começa a tremer aquele papel que está na mão dela. Então é melhor não ficar com ele nas mãos o tempo inteiro. E os vícios de linguagem, que traem também a pessoa que às vezes não tem o costume. Às vezes ela tem o costume de falar em público e justamente porque fala, ela não é capaz de perceber que tem um vício. Como ficar falando aquele né, e assim por diante. Ou então, né, tipo assim, observar vícios de linguagem. Então isso requer treinamento e também uma autovigilância. Checar o nível de compreensão da plateia. Então às vezes a pessoa tem de conversar com a plateia e talvez de tempos em tempos suscitar de uma ou outra pessoa um feedback. Também a gente pode conseguir feedback pelo olhar, verificar através do olhar se as pessoas estão compreendendo ou não o que se está falando. Porque não adianta falar bonito, falar durante um bom tempo e ninguém entender nada, não assimilar os conteúdos principais de uma apresentação. Também não se deve ler o que está escrito. Como nós falamos, a apresentação, os recursos são sempre recursos. Se é para ler, então nós não precisamos estar ali à frente. Nós não devemos supor que as pessoas que vão às apresentações nossas, que elas sejam analfabetas. Então o que nós temos de fazer é falar sobre o que está no material e não ficar lendo.
Aquilo que nós sempre discutimos. Se é para ler, eu fico em casa e você me manda o material. Então, a apresentação ela consiste em uma explicação, uma explicitação do conteúdo, sobretudo de elementos que não estão visíveis, mas estão indicados naquela base física, seja como nós falamos slide ou qualquer outra coisa. Também é necessário, muitas vezes, dependendo da área, dar um tempo para que as pessoas assimilem o conteúdo. Às vezes há um desenho, um vídeo, uma representação gráfica, a pessoa olhar para que ela se inteire do que vai ser discutido e na sequência o apresentador poder falar sobre aquilo e destacar um ou outro detalhe que talvez tenha fugido à compreensão ou à atenção dos demais. Dar um tempo para que as pessoas leiam o que está apresentado. Justamente porque se é uma apresentação, ali estão os conceitos principais, e se nós, os apresentadores, tendem a aprofundar, elucidar os conteúdos, é interessante que as pessoas primeiro se apropriem dos termos que serão utilizados até para o caso de uma discussão breve, uma reflexão em voz alta com as pessoas que estão participando. Então as pessoas, se nós colocarmos texto de apresentação ou qualquer outro conteúdo e nós começarmos a falar ao mesmo tempo, as pessoas não saberão se prestam atenção em quem está apresentando ou se prestam atenção no que está sendo exibido. Então, se é para prestar atenção apenas no que está sendo exibido, como nós falamos, todos sabem ler. Nós não precisamos nos colocar fisicamente no ambiente. Se é para prestar atenção apenas em quem está falando, então não é necessária uma apresentação, um material de apoio. Isso é óbvio. Se os dois estão presentes no mesmo ambiente, então primeiro, ou pelo menos deve-se dar um tempo para que as pessoas se apropriem do conteúdo exibido e depois deem a atenção devida ao apresentador. Falar também sobre a mensagem. Quer dizer, muitas vezes é necessário que o apresentador ele leia alguma coisa. Até pode ser para especificar, enfatizar algumas palavras ou termos. E depois explicar, falar sobre o conteúdo desse material. Também não exceder o tempo. Se temos uma apresentação que vai ser desenvolvida em cerca de 1 hora, é 1 hora. Temos tempo, temos compromissos, as pessoas que estão participando da apresentação igualmente. Então, nunca exceder o tempo. Ter lá um título curto e interessante, como já afirmamos, apelar para a visão e a audição, abusando no sentido positivo de recursos disponíveis. Quer dizer, muitas vezes um gráfico fala mais do que a explicação. Muitas vezes um pequeno videoclipe lá, 30 segundos, 1 minuto, talvez um pouco mais, ele é capaz de ilustrar muito bem os conceitos que estão sendo passados. Então, saber usar esses recursos. Também o grande finale, quando vai terminar, deixar sempre não digo uma mensagem, mas deixar alguns elementos significativos. Quer dizer, a mensagem deve ser significativa para que as pessoas lembrem alguma coisa. Não é o caso de chegar ao fim e fazer uma breve revisão. Bom, gente, para encerrar, vamos fazer aqui uma retomada. Se a gente fala em 2, 3 minutos o que discutimos durante 1 hora, pode passar a ideia, que não é sem razão, de que aqueles 57 minutos, 56 minutos anteriores foram tempo perdido. Por que falamos 56 minutos de um assunto e depois em 3, 4 minutos foi feito um resumo do mesmo assunto? Então é colocar outros elementos que possam levar a reflexões para o pós-apresentação. Também a questão do próprio treino, como já foi afirmado, né? A pessoa usar a criatividade, mas ser sobretudo natural.
Então, em algumas circunstâncias, cabem piadas para quebrar o gelo, vamos dizer assim. Em algumas outras circunstâncias, não. Determinados exemplos podem ferir a sensibilidade de uma ou outra pessoa. Às vezes, determinados exemplos são necessários para que as pessoas entendam melhor o conteúdo que está sendo discutido. Então, é sempre manter uma tranquilidade, porque se tem o domínio do conteúdo, e ser o mais possível natural, sem querer forçar qualquer característica mais específica. Também é importante ter sempre reservado um tempo para responder às questões. Uma das recomendações é que, ao ouvir uma questão, repetir essa questão, agradecendo a pessoa que fez o questionamento, né? Mas repetir a questão, no sentido de que pode ser que algumas pessoas presentes em um auditório, em uma sala, algumas pessoas não tenham entendido a questão, ou não tenham sequer ouvido. Então é necessário sempre, se isso ocorreu, se isso é possível, se for um grupo extenso, se não houver microfone, etc, etc, é sempre interessante então repetir a questão para que todos tenham ciência da mesma e em seguida respondê-las. E, sobretudo, ensaiar a apresentação. Claro, não para torná-la mecânica, mas para saber a sequência da apresentação, quais os elementos que fazem parte da mesma. Como nós dissemos então, hoje são utilizados quase que sempre os slides. E existem vários recursos de apresentação, que nós vamos falar deles também posteriormente, que dinamizam mais. Nós temos, por exemplo, o Prezi, o Imaze, que são recursos que auxiliam na exposição dos próprios slides. Mas, mesmo essas apresentações sendo bastante eficientes, eficazes, bastante atraentes, elas não devem ser o centro da atenção. Elas devem ser auxílio. Podem até chamar a atenção, mas não devem ser o centro da atenção. Como nós já afirmamos, o centro da atenção devem ser as ideias, os ideais que estão por trás. Quer dizer, o foco último, onde se quer chegar, o que passa pela exposição dos conteúdos. Então, quando se faz uma apresentação, os recursos, eles são recursos. Eles devem manter as pessoas atentas para o conteúdo, mas eles não devem prender a atenção, fazendo com que as pessoas esqueçam o conteúdo, percam de vista o ideal último pelo qual estão participando de uma apresentação. De modo simples também, nós podemos afirmar que, assim como no trabalho escrito, as apresentações em slides elas podem ter os seguintes características. Nós podemos ter slides de informação geral, slides, podemos dizer assim, de conteúdo propriamente dito. Os slides de informação geral, que são aqueles que não estão referidos ao conteúdo, nós podemos colocar dados da apresentação, quer dizer, o título do trabalho, nome do autor, talvez orientador, a vinculação institucional que a gente fala, se a pessoa está ligada a uma instituição como estudante, como pós-graduando, como professor, como pesquisador, e depois a que se destina o trabalho. Depois também, sucintamente, problema de pesquisa, objetivo ou objetivos, hipóteses, justificativa, referências, às vezes pode estar aqui ou às vezes lá no fim, né? E encerramento. Quer dizer, esses elementos aqui, dados da apresentação, projeto, problema de pesquisa, objetivo, hipótese, justificativa, seriam como que as partes pré-textuais. Esses elementos aqui, esses 5 pontos, eles vêm antes do conteúdo. Referências e encerramento são parte pós-textual, que viriam após os slides de conteúdo. Os slides de conteúdo são aqueles que contêm as informações, né? E, sobretudo, deve-se dar bastante atenção à metodologia.
como nós afirmamos, em determinados estudos é elemento imprescindível para os resultados inovadores. Então, às vezes é uma parte do conteúdo que deve ser bastante explorada. Depois os resultados, onde vão aparecer os dados coletados, análises, discussões desses resultados e, por fim, as considerações finais e proposições. Após isso, como nós falamos, vem lá as referências, né, e os agradecimentos. Estima-se que os slides, né, são apresentados com um tempo médio de 45 a 60 segundos por quadro. Não é uma regra específica, quando nós vimos o Guy Kawasaki, fala até às vezes de um pouco mais. Deve-se, portanto, organizar a quantidade de slides e seus conteúdos em função do tempo que se tem. Se tem 20 minutos, pensa-se 45 a 60, né? Então nós vamos ter aí 20 slides. Claro, os slides de apresentação, eles podem ser rapidamente passados. Os de conteúdo podem requerer mais tempo. Então, para uma apresentação de 15 minutos, pensar em cerca de 10 slides de conteúdo. Mesmo assim, ainda pode ser muito. A gente pode reduzir um pouco essa quantidade em dependência do tipo de trabalho, de área em que se discute o assunto e assim por diante. O modelo de apresentação de slides, então, como nós falamos, retomando o que foi falado lá, né, quer dizer, apenas ilustrando, seria esse: o nome da instituição e o curso, título, nome dos autores, nome do orientador, se houver. Problema, apresentação rapidamente do problema de pesquisa, contextualizado, objetivos, pontuando aquilo que se pretendeu alcançar, utilizar períodos curtos, escrever os verbos preferencialmente no infinitivo. Quer dizer, no objetivo a gente sempre tenta colocar o verbo no infinitivo. Identificar tal coisa, delimitar, definir, testar. Então, sempre tenta escrever os verbos no infinitivo. Hipóteses, apresentar sucintamente a hipótese ou as hipóteses, né, conforme ela foi delineada antes. Pode-se então dizer que, até mesmo se ela foi verificada positivamente ou não, né? Então, pode-se aventar aqui, quer dizer, adiantar rapidamente isto. A justificativa, quer dizer, colocar brevemente qual foi a discussão realizada e qual é a validade de se desenvolver essa pesquisa, esse trabalho, a relevância que o mesmo tem. Na metodologia, colocar materiais, métodos e técnicas. Indicar, né, os recursos utilizados, procedimentos, testes, aquilo que nós afirmamos antes, né? E sempre lembrando que esse é um ponto bastante significativo, o da metodologia. Em pesquisas humanas, sociais, né, há que se indicar também, nos métodos aqui, os sujeitos e os ambientes. Tá? Às vezes também alguns colocam os instrumentos juntos com as técnicas, instrumentos e procedimentos ou processos. E, em relação aos resultados, apontar os resultados mais significativos, que podem ser representados, como nós falamos, na forma escrita, também tabelas, quadros, forma geométrica, gráficos e histogramas. Sempre buscando uma forma sucinta, compreensiva, sem ser exaustiva, né? E também sem comprometer o entendimento. É uma parte que requer certo aprofundamento, aqui pode-se despender mais tempo. Quase finalizando, as análises e discussões, como nós falamos, é feita uma apresentação e discussão dos resultados a partir do referencial teórico que foi apresentado antes. Pode-se fazer também o cruzamento de dados, tentando extrair mais do que aquilo que é óbvio, né? E também uma parte que requer um aprofundamento maior. Já as considerações finais e proposições é onde o autor de fato dá a sua contribuição maior. Quer dizer, vai resgatar todo o problema para verificar se foi resolvido ou não, vai resgatar os objetivos para demonstrar se foram alcançados ou não, vai resgatar a hipótese para indicar se foi comprovado ou não, e, dialogando com essas partes, o autor vai mostrar onde ele chegou e como chegou lá.
Quer dizer, ele vai mostrar realmente o que ele foi capaz de construir. Referenciais, revisão bibliográfica, referenciais teóricos, materiais, métodos, são elementos dos quais ele se apropria para criar o que é apresentado agora. Quer dizer, uma outra pessoa com uma outra chave de leitura, um outro embasamento teórico pode fazer, será uma leitura diferente, diversa do que o autor fez. Então é aqui que está um ponto-chave, é onde se faz a contribuição maior de um pesquisador. Quando ele coloca as considerações finais e, sobretudo, quando ele vai colocar as proposições. Proposições são indicativos que o autor julga importantes. Quer dizer, o que eu proponho? Cheguei até aqui, foi isso que nós descobrimos, é olhar para o passado. E agora, daqui para frente, olhar para o futuro. O que é que eu proponho? E aí, então o autor pode propor novas pesquisas para aprofundar o que foi verificado. Novas metodologias que podem e devem ser aplicadas para que o objeto possa ser mais bem trabalhado. Indicar novos processos ou ações que devem ser implementados. Pensemos, por exemplo, na sugestão de uma intervenção organizacional. Talvez a elaboração de um novo procedimento de desenvolvimento de uma obra, de encaminhamento ou de destinação de resíduos, e assim por diante. Quer dizer, qual a proposição? Que eu, a partir de tudo que eu levantei, pesquisei, o que é que eu posso sugerir? Que contribuição que eu vou deixar? Então esta é uma contribuição, se for feita, que validará todo o trabalho de pesquisa. Então é aqui que o pesquisador deixa a sua assinatura. E as referências vão indicar as fontes que foram consultadas ao longo do desenvolvimento do estudo. Claro, se a pessoa fez lá um levantamento de dados, leu, coletou centenas de obras, ele não vai colocar todas. Coloque as mais significativas, sobretudo aqueles autores que tiveram maior peso na sua reflexão, na elaboração, no embasamento do trabalho que foi desenvolvido.